Olá, bem-vindo a mais um programa da série Caos, Deus está no controle. Eu sou Eliana, estou aqui no Espírito Santo e hoje nós teremos uma conversa com eles. Sejam bem-vindos, meninos. Pai do Senhor Ilinai, Pai do Senhor Léo, é um prazer poder estar aqui mais uma vez para conversarmos desse programa que tem sido tão relevante na vida das pessoas que nos acompanham. A paz Ilinai, paz Pastor Marinho. Meu nome é Leonardo, sou do Ministério de Comunicação daqui do Espírito Santo e é um prazer finalmente estar aqui no programa Caos para a gente poder conversar um pouquinho. Saiu dos bastidores, né, Léo? Veio para frente da câmera e hoje, não percam, tá? Hoje nós vamos falar, mais um bate-papo mesmo. E você fica com a gente, tá bom? Vamos lá, meninos. Nós vamos conversar hoje sobre o desafio que foi esse programa, essa série Caos, Deus está no controle. Vamos começar, Pastor Marinho, desafios? Ilinai, Léo e você que nos acompanha, foi um desafio meio que imposto pela pandemia, né, onde nós fomos meio que obrigados, né, a pensar em alguma coisa. Quando chega essa pandemia, fica todo mundo desesperados, e agora o que vai acontecer com a gente, todo mundo em casa, e o que fazer? Então, o desafio da igreja sempre foi e sempre será levar uma palavra de vida, uma palavra de esperança às pessoas, e esse foi o nosso desafio desse programa Caos, e o tema bem alusivo à situação, porque a sociedade entrou em um caos mesmo, mas o desafio deste programa foi de, em meio a este caos, levar uma esperança para todas as pessoas que nos acompanharam, que estão nos acompanhando. E foi interessante, né, Léo e pastor, foi interessante que nós vimos a igreja ficar em casa, né, por um pouco de tempo. E aí veio isso, esse desafio de, não vou dizer ocupar, que eu acho que os irmãos estavam ocupados, preocupados, ansiosos em casa, mas foi de, como eu diria, trazer um pouco da igreja, levar um pouco da igreja também para casa, virtualmente, né? Foi levar aí o culto aos irmãos, e aí nós alcançamos muito mais, né? Além de alcançar os irmãos, nós alcançamos muito mais, porque muito mais, como você que está nos assistiram durante os cultos também, né, Léo? Justamente, foi uma forma da gente poder estar levando a palavra de uma forma bem diferenciada de culto, que a gente teve conversas variadas, e tudo isso louvando a Deus assim mesmo. Então foi bem interessante, foi um pouquinho complicado no começo, até a gente se adaptar à igreja ir para o mundo, que a nossa igreja era um pouquinho mais fechada nessa questão de internet. De repente a gente se viu só com a internet em mãos, para a gente poder estar junto com os outros irmãos também. Então foi um desafio muito grande, mas graças a Deus eu acho que correu tudo bem e estamos aí. Estamos aí, vamos que vamos, pastor. E foi interessante quando a gente começa, né? A gente fica meio que apreensivo, porque, lógico, é um desafio, você tem que atender as pessoas, você tem que levar uma palavra relevante, você tem que levar esperança para as pessoas, não é? E levar algo de qualidade, não é? E o desafio, lógico, para o Léo, que ficou nos bastidores aí, com a equipe, com o Du, não é? Então, nessa parte toda é um grande desafio, mas nós começamos aqui, eu me lembro, nós tivemos no começo lá o pastor Kennedy, né? Trouxemos um assunto bem relevante, bem alusivo ao momento, né? A igreja, como que a igreja se posicionaria, né, em meio a essa paralisação, essa pandemia, esse isolamento, né? Então foi muito relevante aqueles 2 primeiros programas, e depois a gente veio trazendo os ministérios, né? O Ministério Jovem, o Ministério de Música e Arte, o Ministério de Crianças e Adolescentes, o Ministério de Mulheres, né? Então foram assuntos assim muitíssimo relevantes, né? E que tem aí, a gente louva a Deus pelo Ministério de Comunicação, com toda a equipe, por esse desafio aceito aí, que, né, o Du é tão relevante, o Ministério de Comunicação, que o Du cuidava até dos mínimos detalhes, né, na decoração, meu irmão, e foi muito bom isso, viu? Cenários, né? Quantas dificuldades de escolher cenários. E aí a gente foi vindo, e eu entendo que foi uma crescente, né?
né? Eu entendo assim, que nós começamos ali na nossa pequenez, claro, né? Não sabíamos muito de quase nada, praticamente, mas aí nós íamos crescendo, né? E fomos alcançando não só os nossos irmãos, como já disse, mas alcançamos também outras famílias, né? Outras pessoas, os nossos amigos. Você, mais uma vez, que sempre esteve ali, sempre está aí, assistindo os cultos, assistindo o programa Caos. Vem com a gente, é isso aí. Justamente o Ministério de Comunicação aqui no Espírito Santo começou esse ano, logo no começo veio a pandemia, então foi muito forçado tudo isso. E, de repente, a gente se viu nessa situação que a gente teve que improvisar muita coisa a gente ainda não tinha, alguns problemas internos aqui da igreja de Itacibá, onde que a gente faz as gravações. Até a gente se adaptar, foi um percurso, foi bacana. Foi dificultoso, mas foi muito bom. A gente foi vendo talentos que foram aparecendo aqui na igreja também, pessoas que deram um suporte assim, imenso. A gente estava falando do Dudu, que é esse que está gravando ali, está sorrindo até. Foi uma peça fundamental para o Ministério de Comunicação e, graças a Deus, está terminando o ano. Foi muito sufoco, foi apreensão, mas, com a graça de Deus, deu tudo certo. E estamos felizes com o resultado e partindo para a próxima agora. Próxima etapa. E as experiências? Como é que foram? Vocês acham que nós fomos experimentados? Fomos aprovados? Vocês acham que sim? Essa pergunta é interessante, mas queria saber de você. Então, continua curtindo, continua compartilhando. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Mas a experiência foi muito boa, porque eu sempre pensei, tanto é que era um projeto, esse projeto já estava na nossa cartilha, em dezembro de 2019, não é? De que a igreja precisaria avançar um pouco mais, e a igreja precisa sempre caminhar mais uma milha, né? Sempre ir para as mídias sociais, porque assim, Eliana e Léo, as mídias sociais, elas estão recheadas de coisas relevantes, coisas importantes, mas também muitas coisas ruins, né? Que traz grandes malefícios, e a igreja precisa estar lá, a igreja precisa levar uma palavra, repito, de esperança para a sociedade. A igreja não pode fugir. O próprio Jesus, quando ele faz uma oração ao Pai, lá em João 17, ele diz: Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, Jesus não quer que nós saiamos do meio da sociedade, ele quer que a gente se inclua na sociedade para levar a luz. Então, já era um projeto da igreja de poder estar nas mídias sociais, pregando o evangelho, pregando a boa notícia, e a pandemia, com a permissão de Deus, não dizendo que foi bom, mas tudo isso é permissão de Deus, a gente meio que apressou o processo. Como o Léo disse, a gente foi meio que sem ter ainda as ferramentas corretas, mas a pandemia veio e diz: vocês estão aí se projetando, mas eu quero que vocês vá agora. Aí empurrou a gente, e a gente foi, e aí a gente foi se adequando ao, fazendo e se adaptando. Então a experiência foi boa, porque é plano de Deus sim, da gente estar aqui, nós vamos continuar. A experiência, eu acho que ela foi relevante, os assuntos que aqui passou por esse programa, e que está inclusive gravado aí para vocês verem, assistirem o dia que quiserem, não é? Está aí assuntos relevantes, tanto a equipe aqui do Estado do Espírito Santo, quanto a equipe do Rio de Janeiro, com assuntos muito relevantes, muitíssimo importante. Então a experiência foi muito boa, e aí dizemos que foi boa porque a gente agora já tem uma certa experiência, e nós vamos continuar sempre otimizando, para sempre levar uma palavra de vida, uma palavra de esperança a todas as pessoas que nos acompanham. Léo. Justamente o desafio, tanto nessa parte da missão da igreja, foi muito grande, e o desafio técnico também, porque, como a gente já falou, foi uma coisa que não estava sendo esperada.
A gente estava se programando para ir fazendo um passo a passo, de repente veio a pandemia, a gente não teve tempo de fazer um planejamento grande, o tempo de fazer o passo a passo, a gente queimou algumas etapas, mas a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Com certeza, hoje, o programa está muito melhor do que os primeiros. Não está mais relevante, porque todos eles com temas diferentes, tanto o pessoal daqui do Espírito Santo quanto o pessoal do Rio. Então, assim, o desafio foi enorme, mas eu creio de verdade que a gente superou as expectativas, porque fazer dessa forma, o bastidor é muito grande. O resultado de tudo que a gente faz, de um dia inteiro de gravação, que já teve um dia inteiro, um trabalho grande de edição depois, se resume nesses 30, 40 minutos aqui. E não é só sentar aqui e fazer. Então, o desafio é muito, muito grande. Mas foi bem satisfatório, foi bem legal. E é interessante que nós tivemos muitas experiências, né? Pessoas que passaram aqui, como o pastor até começou, os primeiros programas, né? Nós falamos aqui sobre o assunto jovem, né? Que é relevante para você. Eu sei que ocupar o jovem hoje em dia, como nós falamos no nosso programa, foi muito legal, né? Foi bom falar sobre isso. As crianças, nós tratamos esse assunto aqui também, né? Que criança é importante, a criança precisa povoar o céu, foi dito aqui em um dos muitos programas que nós tivemos. E assim, na realidade foi assim. A cada programa nós tivemos desafios, nós tivemos experiências maravilhosas, né? Nós tivemos milagres. E os milagres? Como é que a gente não conta sobre milagres, pastor? Então, Helena, lógico que a experiência foi muito boa, porque, e aí eu quero, focando como você cita os milagres, foi muito importante, porque através disso, através desse programa, nós viemos para ficar. Então, você que tem nos acompanhado, acredite nisso, olha, se inscreva, compartilhe com mais pessoas, porque nós viemos para ficar, nós vamos continuar aqui, sempre com um assunto muito relevante para você, para a sua família, para a sua casa. E como você cita, Elienay, nós tivemos um assunto aqui, um entrevistado, que foi, na verdade, uma entrevistada, a Priscila, ela trouxe um assunto muito relevante, na economia, né? Em meio ao caos, ela veio falar sobre a economia do país, enfim, trouxe aprendizados importantíssimos para a gente, ensinamentos importantíssimos para a gente, não é? Então, olha quantas experiências boas, e aí você cita os milagres, poxa vida, através desse programa, você acabou descobrindo dos milagres que Deus fez na vida de muita gente que passou aqui. Então, olha que experiência boa, Léo. Por isso que eu digo, a experiência foi tão boa e esse programa veio para ficar, de que através dele, você em casa glorificou a Deus pelos milagres que Deus fez na vida de pessoas que, por exemplo, o pastor Cleiton, em meio à pandemia, ele conseguiu ser empregado, como o Léo também, olha aí, o cara fugiu de dar o testemunho lá, mas agora ele está aqui, ó. Né? Então, em meio à pandemia, não é, Léo? Que relevância isso? Então, a gente compartilhar a ação de Deus na vida das pessoas em meio ao caos. Então, hoje, nós estamos aqui discutindo nesse bate-papo sobre a experiência, mas essa experiência foi tão boa, porque através dessa experiência alcançou você. Então, para você que acha que não tem jeito, nada está perdido na sua vida, Jesus é a esperança viva. Então, e é interessante que nós tivemos advogada, né? Quando é que nós imaginaríamos que temos direitos e direitos e direitos, só que a gente não vai atrás porque não conhece. E uma frase muito interessante que ela dizia assim: a boa informação é tudo, né? Não é só informação, é tudo, aquela boa informação pode mudar sua vida. Então, nós tivemos N pessoas aqui, né, N entrevistados aqui, que foram assim, marcaram o programa, marcaram a sua vida, né, trazendo assuntos. Nós falamos sobre família, né, nos primeiros lá, nós tratamos da família também, no meio desse caos, no meio da mulher, né. Nós tratamos daqui também do assunto da mulher, principalmente sobre... E o legal da mulher fui eu te entrevistar. Esse foi legal, viu? Vocês lembram, né? Então, depois ficaram me zoando, viu, Léo? Porque eu falava mais... falava mais que ela, né? Que é entrevistada, tal, aquela coisa. Mas assim,
brincadeira à parte, mas que foi também muito relevante, como você citou, da família, depois o pastor Luiz falando sobre a vida ministerial em meio ao caos, né? Então, foi assim, uma experiência muito positiva, a gente louva a Deus por isso. Que a gente aproveita e agradeça a todos eles, né? Que fizeram, que vieram, que marcaram sua presença aqui e que transformaram esse programa Caos, da série Caos, um programa bem relevante. Sempre com um assunto muito bom de se tratar. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovão. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovão. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Me fez viver. E é interessante, né? Voltando ao nosso assunto, essa música maravilhosa que nós acabamos de ouvir. E é interessante, expectativas, né? Quais foram as nossas expectativas? Nós começamos com uma, mas conseguimos alcançar essa expectativa? Superou? Não superou? Você que nos assiste, superamos a expectativa? Você estava pensando, vem mais um programa da igreja, uma igreja assim não tão conhecida.
Mas e agora? Superamos? Superou sua expectativa, Léo? Então, eu creio que sim, superou sim. A gente estava com uma certa expectativa no começo, com muitas dúvidas. A gente, como eu já tinha falado, a gente não tinha esse know-how, a gente não tinha essa experiência de estar fazendo um programa dessa forma, tão rápido, para um número assim de pessoas muito grande. A igreja acabou saindo um pouco do anonimato para o mundo. Então, eu creio que a expectativa foi superada sim. E dos próximos vão ser maiores e melhores. Porque agora a gente já tem um know-how, a gente já tem uma experiência, já sabe mais ou menos o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E o pessoal de casa vai poder conferir tudo isso. A gente vai estar vindo melhor, mais preparado e fazendo um serviço para vocês de muito mais qualidade. Expectativas, eu creio e louvo a Deus porque foram alcançadas muito boas. Como disse o Léo, lógico que eu diria assim, a gente começa literalmente em meio ao caos, que é o tema central do programa, que levou a usar esse tema, mas também não se esqueça, e a gente não pode esquecer, o tema do programa é caos, mas Deus está no controle, e a expectativa foi exatamente essa, de que em meio ao caos, Deus foi demonstrando a nós, de que Ele está no controle, Ele não perde o controle da história, né? Ele está sempre cuidando da gente. Então, quer ver exemplo disso? Olha a expectativa como foi boa. Então a gente começa em meio ao caos, literalmente, e aí nós vamos vendo, primeiro aceitamos o desafio, depois que aceitamos o desafio, aí tem, vou colocar um pouquinho de Bíblia aqui, né, Léo? O apóstolo Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, seja firme e constante, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós aceitamos o desafio, e aí Deus mostrou de que o nosso trabalho, o desafio aceito, não é vão no Senhor. Ele foi demonstrando que está no controle de tudo, no controle da história. Aí nós chegamos agora na expectativa. Nesses últimos programas, nós tivemos lá o mês passado, por exemplo, testemunhos, não é? Nós tivemos os assuntos relevantes, como na educação, onde passou a professora Ana, né, falando do desafio de você ser professora quando as escolas estão fechadas, né? Então, que foi muito importante. E aí a gente chegou já mais nessa fase final com os testemunhos. Passou aqui o Marquinhos, né? O Marquinhos, que foi uma vítima, né, da Covid, chegou até a ser internado, chegou né, no caso. até ser internado, que foi muito relevante para a gente, inclusive para você que pode até ser que você esteja lutando para se recuperar da Covid. Deus está em meio ao caos, Ele está no controle de tudo, não é? E aí nós tivemos um sujeito chamado David. O David Machado. O David foi interessante, olha como foi a expectativa boa, O David, ele chegou até a dizer que me amava, né? Ele andou falando, me ligou um dia que me amava, depois eu fui descobrir, Léo, é porque ele estava delirando por conta da Covid, né? Então. Quase morreu por conta da Covid, aí chegou a me ligar, fazer meio que uma despedida, né? Entendi. E ele queria partir dizendo que amava o pastor Marinho. Que coisa legal, eu fiquei tão emocionado, gente, fiquei emocionado demais. Mas depois, você que está nos acompanhando, depois ele nunca mais disse que me amava. Nunca mais. Porque ele foi curado da Covid, graças a Deus ele foi curado, né? Então, mas você vê, ele também passou aqui dando o testemunho dele, e a gente brinca, né? Verdade. Porque realmente ele ficou assustado, porque a Covid realmente está aí, trazendo caos em meio à sociedade, mas Deus está no controle, assim como curou o David, que o testemunho dele foi muito relevante também. E eu queria dizer, olha, foi tão relevante, Elienay e Léo, e a expectativa tão boa, que até o Léo foi curado da Covid. Verdade, olha Léo. que coisa! Muito interessante. Então, a expectativa, Elienay, nesse programa foi muito boa, e continuará sendo sempre a expectativa boa, porque a ideia do programa é de sempre trazer paz, trazer esperança às pessoas e a uma sociedade que precisa. E a ideia do programa aqui, Elienay, Léo, que é do Ministério de Comunicação com a equipe, é de que o Evangelho, ele é acessível para todas as pessoas, né? Seja você crente
ou não crente, Jesus ele veio para trazer esperança a todo mundo, e você com certeza será alcançado por ele, está sendo alcançado através desse programa. E é interessante que nós vemos, o pastor falou assim, e eu peguei essa palavra, né? O vosso trabalho não é vão. Apesar de não aparecerem aqui, vocês não conhecem a metade da equipe, mas nós temos o Vitor, nós temos o Ederson, que é o moço do som. Ederson, eu sempre falo isso para ele, então manda um abraço para vocês. A Paula Lopes, que também nos ajudou muito, né? A Paula Cristina, que é a moça do louvor, com o presbítero El, que sempre cantando aqui. O Aleph, que é o tecladista, que também pegou Covid-19, mas sarou, graças a Deus. Então, é uma equipe muito grande para fazer esse trabalho ser relevante na sua vida, ser importante para você. Porque o assunto que nós tratamos aqui é basicamente para alcançar você. Você que nos assiste, você que compartilha esse vídeo sempre, que está sempre aí presente, é por você, é para você esse programa, né? A nossa projeção é essa, é alcançar você e mudar de alguma forma, né? A sua vida, melhorar a sua vida em algum assunto. Às vezes você está aí sofrendo por conta de algum assunto, e nós tratamos aqui, em meio a esse caos. Quem sabe não aconteceu isso? Pois é, e é interessante assim, você fala do Ministério de Música, da nossa instituição, da Igreja Adventista da Promessa, tanto no Rio de Janeiro, quanto aqui no Estado do Espírito Santo, e aqui, olha quanta importância nesse programa tem um assunto, e além do assunto, da palavra, do assunto que é tratado aqui no programa, vem sempre o Ministério de Música, através da Paula e do Aleph, às vezes o presbítero El, que é às vezes uma equipe maior na música, mas a música através do Ministério de Música e Arte, sempre trazendo uma mensagem cantada, que alegra a nossa alma, não é? E que combina com o assunto trazido aqui. Então, porque a música, por si só, ela traz alegria à nossa alma, né? E é uma coisa que a gente precisa. A sociedade precisa de trazer leveza na alma, mas assim com uma palavra doce, com uma palavra bendita, né? A gente ouve tanta coisa ruim, não é? E que às vezes parece de que é o mal que tem poder, que tem o domínio das coisas. Só que nesse programa aqui a gente descobriu de que quem tem realmente o poder e quem está realmente no controle da história é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Justamente a gente sendo parte do programa Caos, a gente realmente viveu o que a gente falou aqui, que Deus está no controle, tanto na minha vida, que graças a Deus fui curado do Covid, consegui uma oportunidade de emprego muito bacana, que eu estou gostando muito, não só eu, quanto outras pessoas que fizeram parte, que fazem parte do programa, nos bastidores. A gente, além de estar fazendo, a gente está vivendo isso também, e isso é o mais importante, é o que vai dar mais motivação para a gente estar continuando, para a gente estar fazendo cada vez melhor um programa para todo mundo que está nos assistindo. Okay. E eu quero agradecer, né? Agradecer a vocês, né, por terem aceitaram o convite, vieram, obrigada por terem aceito, claro. E agradecer também à região Rio de Janeiro, a Convenção Rio de Janeiro e Espírito Santo, que proporcionaram, né, no caso, porque a experiência de apresentar nada nunca tive, vergonha tenho sempre, mas eu aqui, o pastor Cláudio, lá no Rio de Janeiro, a nossa convenção também, e assim, nós fizemos esse trabalho todo para a honra e glória do nome do Senhor, né? Aqui nós trabalhamos, aqui nós lutamos, e como já foi dito, o pastor Cláudio, a equipe toda do Rio de Janeiro, o pastor Francisco, na pessoa do pastor Francisco, realmente o nosso diretor maior, né? O nosso chefe. Então, muito obrigada pela oportunidade, tá? Pela confiança, depositaram em nós, e nós fizemos para a glória do Senhor, né? E eu quero aqui, Elianai, fazer um agradecimento agora, né, finalizando essa primeira fase do programa Caos, né? O programa Caos ele não termina, ele passa para uma nova fase. Esse é o último programa dessa fase semanal, mas nós continuaremos com esse programa Caos agora mensalmente. Então não deixe de nos acompanhar, não saia também do canal, porque os ministérios, sobretudo do Rio de Janeiro, estarão semanalmente colocando conteúdos relevantes para você
né? Então não deixe de acompanhar, e o programa Caos, ele será agora em uma nova fase mensalmente. E aí eu quero fazer um agradecimento, cumprindo aqui o papel da pasta de vice-superintendente, agradecer a todos os ministérios, tanto do Rio de Janeiro quanto aqui do Espírito Santo, por esse ajuntamento, por esse trabalho. Agradecer aqui a equipe técnica aqui, não vou citar nome, mas sem vocês não aconteceria, não é? Então todos os ministérios, e assim só fazemos sentido juntos. Então que Deus continue abençoando todos os ministérios da convenção, e assim os apresentadores, né? A Relevância, a Elenay de repente se tornou apresentadora, não é? Se oficializou na função, não é? E estamos aí, vamos continuar. Não deixe de acompanhar o programa Caos, agora mensalmente, e neste canal sempre terá uma palavra relevante pelos ministérios do Rio de Janeiro, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe, obrigado por mais esta oportunidade aqui, e para não esquecer, todos que participaram, que foram convidados, muitíssimo obrigado, que Deus continue abençoando grandemente a vida de todos vocês. Eu também agradeço a todos que fizeram parte do programa, o pessoal da parte técnica, dos entrevistados. Agradeço a vocês também que estão acompanhando essa série do Caos. Vocês foram bem importantes para a gente. Tudo isso foi feito para a glória de Deus, mas para vocês também. Então, desde já deixo o convite para vocês estarem nos acompanhando nas redes sociais, aqui no YouTube também. E fiquem com a gente nos próximos programas, que vão ser bem interessantes também. Continuem compartilhando, né, Léo? Continuem compartilhando, curtindo. Ok, vamos orar? Vamos orar. E aproveito nessa oração para dizer a você, tomara, Deus queira que não apareça um outro caos, não é? Mas se o negócio apertar de novo, aí a gente retoma de novo em meio ao caos, mostrando que para você ainda há esperança, Deus está no controle. Amém? Então vamos orar, convido você a orar junto conosco em nome de Jesus. Pai de amor e graça, Deus fiel, Deus soberano, poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por cada integrante, Senhor, dessa equipe técnica, por cada participante, Senhor, por cada ministério, por cada, Senhor, entrevistado que aqui passou nesse programa, nesta primeira fase, Senhor. Eu te louvo por cada um deles e por toda a parte técnica, meu Deus, que trabalhou, meu Deus, e que tem trabalhado e continuará trabalhando para levar um conteúdo relevante a todas as pessoas. E agora eu oro também, Senhor, por essas pessoas que têm nos acompanhado, por essas pessoas que têm sempre tirado um tempo, que na verdade é investindo na vida, é um tempo que eles investem neles mesmos, de ouvir uma palavra relevante, um assunto relevante em suas vidas. Eu oro por eles, ó Deus, para que o Senhor continue abençoando, continue em meio ao caos, mostrando quem que tem o poder e quem está no controle. O Senhor está no controle sempre. Por isso, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por nossa convenção Rio de Janeiro e Espírito Santo. Meu Deus, que o Senhor continue nos abençoando com a tua maravilhosa graça. Deus, continue abençoando este canal, para que através dele, Senhor, vidas sejam salvas e que possam ver de que o Senhor está sempre no controle. Em meio ao caos, o Senhor cuida de toda a história, porque tu és Deus e sempre cuidará da gente. Meu Deus, oramos assim agradecidos em teu nome, para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Obrigada, pastor. Obrigada, Léo. Deus abençoe vocês, né? Obrigado por terem estado aqui conosco. Mais uma vez o pastor Marinho, o Léo pela primeira vez, mas estamos aí. E você que nos assiste, fique conosco. Não perca de maneira alguma. Não se inscreveu? Ainda dá tempo, né, gente? Ainda temos mais caos por aí. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe. Só fazemos sentido juntos. E juntos também com vocês, tá bom? E agora nós vamos de música. Tchau. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.